Graça e paz, queridos, amados do Senhor. Hoje, terça-feira, é o nosso dia das nossas células. E estamos aqui, eu, o apóstolo, missionária Amanda, para, com alegria, estar ministrando na sua vida e juntamente com você também, adorando ao Senhor, glorificando e exaltando ao nome do Rei dos Reis. Eu convido você para fechar os seus olhos aí onde você estiver, que nós possamos orar e trazer um momento de louvor, de engrandecimento ao nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia, mais uma vez, obrigado. Estamos aqui, Senhor Jesus, a Tua palavra fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará. Cremos que o Senhor está aqui, cremos que o Senhor também está visitando os lares dos Teus filhos, que o Senhor possa estar abençoando. Peço a Ti que venha derramar o Teu sangue sobre as nossas vidas, que nos guarda, que nos limpa, que nos purifica, que nos protege, que cura, que sara, que traz vida. Em nome de Jesus, queremos, Pai, ter um momento aqui. Nós já estamos aqui, Senhor, e nos reunimos com cada um dos Teus filhos, Senhor, que estão nos seus lares, em suas casas. Nos reunimos agora e queremos unir nossas vozes para louvar, para bendizer e glorificar o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Visita a Tua igreja, onde, Senhor, cada um deles estiver, com a Tua bênção, com a Tua cura, com a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Convido você a abrir os seus lábios, glorificar e exaltar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Toda honra e toda glória ao Rei dos Reis. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória transbordar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória transbordar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória transbordar. Aleluia, glória a Deus, amém. Graça e paz, queridos, graça e paz, queridas. Estamos aqui mais uma terça-feira, um dia especial, é o dia das nossas células, e nós estamos aqui
preparando essa mensagem, gravando essa mensagem para enviar. E a nossa convidada de hoje é a missionária Amanda. Ela vai ter um tempo precioso aqui de ministração da palavra para o seu coração. Você deve estar com a sua Bíblia em mão, preparar o seu coração, abrir o seu coração. E nós vamos deixar a Lorela com vocês aqui. E eu e o pastor Mago vamos nos retirar um pouquinho, depois a gente volta. E você vai ficar de parte de uma palavra ungida nessa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para você nessa terça-feira, dando continuidade à palavra para a célula. Para você que sair com a sua família, ou sozinho, ou com um vizinho, ou um convidado, Deus vai ministrar muito o seu coração nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 24. Livro de Josué, capítulo 24, versículo número 15. A palavra do Senhor diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo, em cima desse versículo que eu vou ministrar para a sua vida hoje, um versículo muito conhecido, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um versículo que é estampado em outdoor, em placas de carro, em portas de casa, um versículo muito conhecido em camisas. Por onde você passou, você já deve ter se deparado com esse versículo, um versículo muito precioso. Só que ele foi escrito no final da vida de Josué, dentro de um contexto, dentro de uma história. Josué passou por vários processos para poder, no final da sua vida, poder declarar essa palavra para mim e você, né? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu sei que você, diante desse cenário de pandemia, está na sua casa e você está tendo a oportunidade, junto com a sua família, de servir ao Senhor, de entender o que é servir ao Senhor. Só que Josué, ele passa por todo um processo até chegar ao final da sua vida. E esse processo foi muito importante para ele conseguir terminar bem. Ele começou bem e terminou bem o seu ministério. Josué é um homem de Deus, um homem que viveu durante muitos anos atrás. Seu nome Josué significa Yeshua, Joshua em inglês. É um profeta, um general estrategista. Josué, ele teve uma história de vida. Ele começou ainda escravo no Egito e depois ele saiu juntamente com Moisés rumo à terra prometida. Então Josué, ele passa por processo na vida dele. E enquanto ele esteve junto com Moisés em busca da terra prometida, ele esteve ao lado de Moisés, ele esteve servindo Moisés, ele esteve auxiliando Moisés. Ele foi um homem que Moisés podia contar com ele, um homem que venceu batalhas, que guerreou lutas, porque Moisés podia contar com ele. Então, esse homem de tanta honra, ele foi um homem que foi escolhido por Deus para assumir a liderança daquele povo de Israel após a morte de Moisés. Após a morte de Moisés, Josué é levantado, escolhido por Deus, para ser um líder daquele povo. E o versículo do capítulo 1, eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Josué, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, é como Deus chama a Josué. Deus chama Josué, e ao chamar a Josué, ele já começa no versículo 1 dizendo assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Amém? Essa é a missão de Josué. Deus, ao chamar Josué, ele dá um propósito para Josué, ele dá uma missão para Moisés, para Josué, ele dá um objetivo. Logo a chamá-lo, logo após a morte de Moisés, teve o seu tempo de luto, o seu tempo de dor, e agora é o tempo de Josué liderar aquele povo. Uma geração morreu, outra geração está sendo levantada agora, com Josué com um objetivo. Josué, ele tinha um objetivo claro, ele tinha um propósito, e por esse propósito ele viveu, e por esse propósito ele guerreou.
guerreou e por esse propósito ele estava disposto até morrer. E eu e você temos que ter esse entendimento de Josué, termos um propósito na nossa vida, um propósito que vale a pena você viver, um propósito que vale a pena você levantar. E no meio desse cenário hoje que nós vivemos, de confusão, de caos, de dúvida, de nós não sabermos ainda o que vai acontecer, muitas pessoas têm desistido, muitas pessoas têm desejado a morte, muitas pessoas têm desanimado, mas não é isso que Deus quer para a sua vida, querido. Deus quer que você seja como Josué, que tem um propósito, que uma pessoa com um propósito, ela não desiste de viver, porque ela precisa viver. Você tem que lutar por aquilo que Deus colocou para você. Se até hoje você não sabe qual é o propósito da sua vida, qual a sua missão, o que você tem que fazer, busque de Deus, busque forças, busque direcionamento de Deus para você ter um propósito pelo qual você deve viver. Você está dentro de uma casa e às vezes você está reclamando, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho o que fazer, eu não aguento mais. Mas você imagina, querido, uma pessoa dentro de uma prisão, uma pessoa que dorme no mesmo lugar todo dia, que come da mesma comida dentro do mesmo dia, preso, sem poder escolher nem o que vai vestir, nem aonde ir, nem o horário que ela vai acordar. Ela tem que seguir normas. E como uma pessoa dessa, muitas das vezes presa por 10, 15, 20 anos, consegue ter forças para querer continuar a viver e sair daquele lugar, porque aquela pessoa tem um propósito? Muitas das pessoas possam estar presas por algo que não cometeu, mas outras podem se arrepender e diante daquilo querer viver. E para ela querer viver e querer sair daquela situação, ela tem que ter um propósito. Ela tem que ter um propósito. E você que está aí dentro da sua casa, dentro dessas 4 paredes, às vezes se sentindo desanimado, você tem que ter um propósito. Deus vai lembrar no seu coração propósitos e sonhos que Ele já colocou para que você deseje viver, para que você deseje sair dessa pandemia melhor do que você entrou. Processo na nossa vida. Josué passou por processo. Josué passou por 30 anos como escravo no Egito, 40 anos como escravo no Egito, mais 40 anos no deserto, mais 30 anos como líder. Josué viveu 110 anos. E nesse período ele teve processo na vida dele. Ele desanimou, sim. Ele desanimou, se entristeceu, mas ele sempre soube onde ele queria chegar e ele chegou, porque ele perseverou em conquistar o que Deus tinha para a vida dele. E você, lute pelos seus sonhos, lute pelos projetos de Deus para a sua vida, lute, não desanime, não desista, seja como Josué, esteja pronto a lutar novas batalhas. Josué aqui já tinha 80 anos e ele foi lutar novas batalhas, conquistar o que Moisés não conquistou, ele foi conquistar, porque Josué foi um homem escolhido por Deus para um período específico daquele povo. Ele era um homem escolhido. E durante o capítulo 1, você pode ler melhor, Deus coloca eu coloquei como 3 itens que Ele coloca para Josué. Esses 3 itens são primordiais para que Josué cumpra o propósito dele. O primeiro é a presença do Senhor. A palavra de Deus em Josué 1,5 fala que Deus não o abandonaria, que Ele estaria com ele. Então Josué ele tinha a presença de Deus para conquistar o propósito dele. Número 2, Josué era foi encorajado por Deus a ser forte e valente. Deus o chama e fala, Josué, seja forte e valente. Ele fala por 3 vezes no capítulo de Josué, seja forte e valente, porque Josué precisava ouvir essas palavras, porque Josué precisava ter a postura de um homem forte e valente mediante tudo aquilo que acontecer com ele. Então esse foi o segundo item. E o terceiro, a lei do Senhor. Deus coloca para Moisés claramente que a lei do Senhor deveria ser obedecida por ele, que a lei do Senhor não poderia ser desviada nem para a direita e nem pela esquerda, que ele devia meditar na lei do Senhor todos os dias da vida dele e que ele devia falar da lei do Senhor. Então, Deus coloca 3 pilares para que Josué conseguisse conquistar a terra prometida: a presença do Senhor, ser forte e valente e a lei. Esses 3 itens nortearam a vida de Josué para que ele conseguisse entrar na terra prometida. E Josué, primeiro desafio da vida dele, Moisés morreu, Deus o encorajou e ele começou a se preparar, porque Josué era um estrategista, ele era um general, ele era um homem organizado. Ele começou a se preparar para o primeiro desafio que Deus já havia dito para ele, que era atravessar o Jordão. Então, assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho, Josué tinha o seu primeiro desafio, atravessar o Jordão. E Josué foi com a arca, foi com os seus líderes, foi com os seus exércitos e atravessou o Jordão. Ele cumpriu o primeiro
objetivo da sua caminhada até a terra prometida. Tinha uma caminhada, tinha guerra, tinha lutas, tinha várias etapas a serem vencidas para ele conseguir chegar onde ele chegou. Então ele atravessou o Jordão, e ao atravessar o Jordão, os reis da região souberam daquilo e se amedrontaram, porque sabiam daquele milagre que havia acontecido através da vida de Josué, e já tiveram medo dele, porque o Senhor era com Josué, o Senhor o capacitou, o Senhor fortaleceu, e ele fez a parte dele, ele fez o ID, ele saiu da sua situação cômoda e foi para a batalha, e atravessou o Jordão. E ali foi acontecendo uma série de coisas na vida de Josué. Isso é o início da sua vida como líder, né? Um líder que vai atravessar o Jordão, um líder que vai circuncidar o povo, um líder que vai passar pela Páscoa, um líder que vai cessar o maná. O maná enviado por Deus a Moisés, quando chega a Josué nessa etapa, depois da Páscoa, ele cessa. O maná cessa. O que é o maná? O maná era a porção diária que Deus enviava para aquele povo todos os dias, na época de Moisés, para que eles pudessem se alimentar, eram os nutrientes todos necessários, para que eles tivessem força, para que estivessem saudáveis no deserto. Aquilo era o maná. Mas chegou uma época que o maná teve que cessar. Você, como um filho, já teve uma mãe que te alimentou, alguém que te trazia sua comida todo dia, que preparava para você todo dia esse alimento, todo dia aquele alimento chegava na sua mão, você não precisava fazer nenhum esforço, somente comer. Mas chega uma hora na nossa vida como ser humano, o maná cessa. A sua mãe não vai fazer mais a comida para você, a sua tia, a sua avó não vai fazer mais a comida para você, você vai ter que lutar pela sua comida, você vai ter que ir lá preparar, fazer, trabalhar por ela. Então, a mesma coragem e força que Deus deu a Josué, agora Josué estava transmitindo ao povo, o maná agora cessou, agora é época de você comer do fruto da terra prometida. Aquele povo naquele mesmo ano comeu do fruto da terra prometida, da conquista deles. Então aquela hora era a hora do povo também se fortalecer e conquistar o que comer, o que se sustentar pelas suas próprias mãos, que eles já estavam prontos a conquistar. Então, a mesma força e coragem que Deus enviou para Josué, Josué estava agora fortalecendo o povo, agora que eles vão ter que conquistar, eles vão comer da terra que eles conquistaram, eles vão comer daquele fruto. É época de conquista para aquele povo, é época de batalha. E esse povo foi passando por vários momentos com Josué. As muralhas de Jericó caíram, uma das histórias mais contadas, até mesmo para as crianças, que as muralhas caíram. Josué teve, nesse momento, uma vitória do povo ali, enquanto ele rodeou aquela cidade por 7 vezes, as muralhas caíram e ele conquistou Jericó. Foi a primeira conquista dele. Mas Josué, depois de conquistar Jericó, ele foi para uma batalha. O que aconteceu? Homens morreram. O que Josué faz? Josué se desanima. Josué, como eu e você, se entristece. Por isso que a Bíblia é um livro lindo e maravilhoso, porque ele conta a história de homens reais com medos, com frustrações e com coragem. E Josué, mediante aquela situação de ver os seus homens mortos, ele se frustrou e ele falou: Deus, por que você fez eu atravessar Jericó para morrer aqui? Por que nós não ficamos lá? Da mesma maneira que Moisés também desanimou, ele também desanimou. Mas Deus foi claro, Deus foi preciso nessa hora que Josué tentou desanimar. Ele falou somente para Josué: levanta-te. Levanta-te. É isso que Deus tem para essa noite, para a sua vida. Levanta-te da situação que você tem vivido. Levanta-te. Levanta-te. Não é para ficar choramingando por que eu estou assim, por que o mundo está assim, por que está acontecendo. Não, levanta-te. Levanta-te. Foi essa palavra que Deus deu a Josué mediante a morte de liderados dele. Levanta-te. Israel pecou, mas santifica-se. Então, teve todo um desenrolar essa história, pois um homem pegou coisas que não devia ter pego, ele morre, toda a sua família, mas enfim, Josué desanimou, como eu e você também muitas das vezes animamos, mas ele olhou para Deus e viu que Deus era o refúgio, a fortaleza dele e que ele não podia desanimar. Então ele desanimou por um momento, mas logo ele ficou fortalecido, porque ele lembrou do Deus que ele serve, do Deus que tirou ele lá do Egito e continuou rumo à terra prometida. Você não pode desanimar. Gigantes vão se levantar na sua vida, guerreiros vão vir te trair, pessoas vão te enganar, situações vão ser levantadas na sua vida, na minha vida, mas você não pode desanimar rumo à promessa que Deus tem na sua vida. Então, se chegou uma situação difícil, lembra do que Deus falou para Josué: levanta-te, santifica-se, vai em frente, siga em frente. Siga
territórios, muitos. Josué chegou a conquistar 35 reinos. Ele derrotou 35 reis. Ele foi um guerreiro, o sol parou, ele lutou, ele fez coisas grandiosas através do Espírito Santo de Deus que estava na vida dele e através de um homem ser colocado como um homem forte, valente, norteado pela palavra de Deus. Então Josué fez grandes coisas. E Josué entrou na terra prometida. Josué dividiu o território. Josué chegou na terra e dividiu as heranças pelas tribos, cada tribo com a sua herança. E após essa divisão, foram passando os anos, Josué já estava velho. E Josué, na sua despedida, ele reúne todos os líderes das tribos de Israel, todos os juízes. E ao declarar renovação de aliança, declarar várias palavras no capítulo 23 e 24 de Josué, ele fala essa frase que eu li para você no início: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué não proclamou essa frase solta, como um verso, uma poesia que ele não viveu. Ele serviu. Josué foi servo. Josué foi escravo no Egito. Josué foi servo de Moisés. A palavra de Deus no livro de Josué começa dizendo: Josué, servo de Moisés. Josué, auxiliador de Moisés. Josué era um homem que serviu. Ele sabia o que era servir. E ele serviu como líder na última etapa da vida dele. Serviu a Deus. Esse tempo todo ele serviu a Deus e serviu a homens. Ele soube servir homens ímpios, como lá no Egito, como a Faraó, ele serviu. E ele serviu a Moisés, um líder levantado por Deus. E esse tempo todo ele estava servindo a Deus, porque Deus manda que nós devemos honrar as autoridades impostas em nossa vida. Então Josué é um exemplo de homem servo, que serviu. E por isso ele pode dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque ele foi servo. E eu e você muitas das vezes queremos declarar essa palavra, nós não somos servos. Antes de você e eu declararmos essas palavras, nós temos que entender que nós temos que primeiramente saber o que é servir a Deus. Nós temos que servir a Deus para poder estender esse serviço para a nossa casa. Primeiramente você tem que ter o Senhor no seu coração. Primeiramente, quando você vai trabalhar para alguém, aquela pessoa é seu patrão, você é empregado dele, você assina a sua carteira, ele é o seu patrão. Então você primeiro precisa assinar o seu contrato com o Senhor. Você precisa ser filho do Senhor. A palavra de Deus, no livro de João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos do que filhos de Deus. Então a primeira coisa que nós temos que fazer para servir a Deus é recebê-lo no nosso coração. Você tem que ter ele no seu coração. Você não adianta proclamar essa frase solta sem saber o que é servir a Deus. Mas primeiro você tem que ter o Senhor na sua vida. Assim como o empregado tem uma carteira assinada com o patrão e aquilo diz que ele deve trabalhar para ele, você tem que ter o Senhor Jesus primeiramente no seu coração como servo dele. E um servo, nesse período da Bíblia aqui, um servo, ele é um escravo, ele não tinha CLT, ele tinha que servir a Deus o tempo todo. Um servo servia o seu Senhor o tempo todo, e você deve servir o seu Senhor, que é Deus, o tempo todo. Ele não tinha horário para dormir, ele não tinha assim, agora eu quero servir, não. Isso nos ensina que para servir a Deus, nós temos que servir Ele o tempo todo. Você não pode servir a Deus somente na igreja. Você não pode servir a Deus somente na oração da sua refeição. Você não deve servir a Deus somente por frações de minutos. O servo, ele é servo 24 horas. Quando você se casa com alguém, você é marido ou esposo daquela pessoa todo o tempo. Você pode fazer coisas que ela não está vendo, mas Deus está vendo. Você é marido, você é esposa 24 horas. Filhos, vocês são filhos o tempo todo. Você não pode, agora não vou ser mais filho da sua mãe. Não, a palavra diz que nós devemos honrar os nossos pais. Então filho é filho o tempo todo. Você não pode tirar férias. Você não tem folga, você não tem essa CLT te defendendo com as suas leis trabalhistas. Não, você, quando você se casa com alguém, quando você é filho de alguém, quando você é mãe de alguém, você deve servir. E primeiramente, para você entender, você tem que servir a Deus o tempo todo da sua vida. Durante a pandemia, servindo a Deus. Durante a vitória, servindo a Deus. No momento de tristeza e desânimo, servindo a Deus. No momento de conquista, como Josué conquistou, servindo a Deus. Servindo a Deus o todo o tempo. E quando você entender que você serve a Deus, você também tem que entender que você deve servir as pessoas.
Você deve servir o seu esposo, você deve servir a sua esposa, você deve servir os seus filhos, você deve servir a sua mãe. E nesse período de pandemia você tem vivido muito isso na sua casa. É o tempo todo alguém querendo alguma coisa, é o tempo todo acontecendo algo que às vezes o seu tempo, né? Eu tenho que fazer. Isso é servir. Porque é você agradar, você levar algo para alguém, você servir. Servir a sua mãe, servir o seu pai, servir os seus filhos, servir a sua esposa. Nós temos oportunidade de servir as pessoas ao seu redor, servir um amigo, servir um necessitado. Então, como você quer declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, se você não serve a Deus e nem serve dentro da sua casa? Então, para que esse versículo seja verdade na nossa vida, para que esse versículo venha se cumprir, que eu sei que eu tenho certeza que todos vocês querem que ele se cumpra na sua vida, todos vocês querem dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você tem que servir a Deus. E você tem que servir as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas designadas por Deus para fazerem parte da sua família, aos seus amigos. Você deve e você precisa servir essas pessoas, para você entender, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Josué, essa é uma das últimas palavras de Josué. Logo depois disso Josué morre. E ele, quando ele vem declarar, quando toda a liderança de Israel está ali reunida, ele declara essa palavra. É muito interessante que ele fala para eles assim, lá no versículo 14, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. E lá no versículo 15, no final, ele fala, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E depois, mais para frente, eles dizem assim, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Vocês não têm condições de servir ao Senhor, Ele é Deus Santo. E o povo diz, nós serviremos ao Senhor. Então, serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. E Deus, naquele momento, usou Josué para acabar a vida dele. Ele foi colocado como um homem de Deus, que serviu ao Senhor. E ele motivou aquele povo de Israel a servir ao Senhor como ele serviu. E ele diz aqui, gente, é difícil, porque Deus é santo, vocês não vão conseguir. E o povo dizia, eu vou servir o Senhor. Mas vocês podem, eu vou servir o Senhor. Então a vida que Josué viveu, as conquistas que Josué teve e o seu final de vida dizendo que serviu o Senhor, ele motivou toda aquela geração a servir também ao Senhor. E até os dias de hoje nós colhemos frutos disso. O povo de Israel, desde Abraão, Isaac e Jacó, foi passando pelos reis, juízes, até os dias de hoje eles conservarem o serviço ao Senhor. Até os dias de hoje eles servem ao Senhor. E até os dias de hoje eu e você podemos servir ao Senhor, porque um dia um povo escolheu servir ao Senhor, lutou pelo que eles acreditavam, pelo propósito que eles tinham. E Josué terminou a vida bem. Ele começou bem, ele passou por lutas e guerras e ele terminou bem, motivando o povo de Israel a servir ao Senhor, porque por mais difícil que seja de servir ao Senhor, aquele povo quis servir ao Senhor como Moisés. Então que eu e você possamos declarar durante todos os dias da nossa vida. Aproveite que você está na sua casa. Esse versículo fala da palavra de casa, de moradia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por mais que seja difícil, por mais que possa parecer impossível, eu vou tirar o meu tempo para declarar, para me dedicar a servir ao Senhor juntamente com a minha casa. Amém? Que Deus possa abençoar você. Eu vou estar chamando o apóstolo e o pastor Marcos para estarem retornando aqui, para a gente estar finalizando. E que Deus possa ter te abençoado, que Deus possa ter falado com você através dessa palavra. E que você possa viver com integridade tudo aquilo que a lei manda, que nós devemos viver e devemos lutar por ela. Amém. Muito bem, queridos. Aí está uma palavra da parte de Deus no seu coração. Quero convidar você agora a curvar sua cabeça, ou colocar a mão no seu coração, ou até se ajoelhar, se você quiser. O pastor Marcos vai estar ministrando aí parte de uma canção. E ao final nós vamos estar juntos aqui, orando por você, orando pela sua família, pela sua casa, pela sua célula, em nome de Jesus. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder,
colocava a mão no coração, ou assentado, ou em pé, com a cabeça encurvada, com os olhos fechados. Se você já se dobrou diante de Deus em humilhação, nós vamos agora juntamente orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesse dia de célula, nessa terça-feira, um dia especial. Essa mensagem chegará, já está chegando às casas, aos lares, às pessoas, e ela cumprirá o propósito, porque a palavra de Deus, ao ser lançada, semeada, não volta vazia, ela cumpre o propósito. E que os teus filhos e filhas, através dessa mensagem, amém, inspirado no testemunho de Josué, na biografia de Josué, na vida de Josué, no testemunho de Josué, nas lutas, nas dificuldades e nas vitórias de Josué, que nós possamos estar inspirados através dessa palavra e adorar o Deus de Israel, servir ao Deus de Israel e também ao Deus de Josué, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e que nós possamos terminar a carreira como Josué terminou, começar bem e terminar bem, e em todo o tempo servindo ao Senhor. Que cada uma que ouviu essa palavra possa despertar no coração o desejo de adorar, de engrandecer, de louvar e de nunca abandonar o Senhor Jesus, de em todo o tempo glorificar o nome dele, Pai. É a nossa oração sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Levante agora de suas mãos e nós vamos liberar sobre vocês a bênção dos apóstolos e encerrando esse momento aqui na presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, pela fé, assim como Josué, assim como os outros patriarcas, assim como os outros líderes de Israel, reis, sacerdotes, que fique com você, esteja com você, acompanhe você, o amor de Deus o Pai, e a partir de Jesus, o Novo Testamento, a graça do Filho, a graça do Salvador Jesus, e nesse tempo da igreja, nessa dispensação da igreja, as doces consolações e a presença do Espírito Santo acompanhem você em todo o tempo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Obrigado, missionária Amanda, pela palavra, pela presença, atendeu o nosso convite. O apóstolo Marcos, permanentemente aqui já, um parceiro, um companheiro aqui de preparação de cultos. Obrigado a vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.